Deixa eu só dar um recado rapidinho. Eu quero agradecer a audiência das pessoas que estão na página no Facebook. Temos a última informação que nós tínhamos aqui, seriam mais ou menos já umas 500 pessoas, e esse número estava aumentando. Então nós temos esse público aqui, temos ainda um público fora daqui que com certeza está sendo beneficiado por tudo que está rolando aqui. E eu quero dizer para você que está acompanhando a gente online que você pode deixar o seu comentário, você pode deixar a sua pergunta. Tem gente fazendo um filtro das perguntas e tal que vão ter mais relação com o tema. Então, se você se detiver bastante ao tema e fizer a sua pergunta, muito provavelmente ela será contemplada e a gente vai conversar sobre ela aqui. Tá ok? Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. É isso? Ok? Então agora a gente faz o quê? E aí? Agora não sei. Agora vamos. Acho que a gente podia dar uma aterrissada aqui na questão. A gente falou mais ou menos do que é cosmovisão. A pergunta é: para que ela vai servir para mim na prática? Para a gente colocar o pessoal na jogada aqui. Como é que eu uso? Como é que ela faz sentido? Eu preciso de uma cosmovisão? É uma coisa assim filosófica, etérea? Como é que é isso na prática? Fica à vontade. Bom, eu vou puxar um pouco para o lado onde eu tenho algum tipo de domínio, de conhecimento, que é da minha formação, né? A gente tem, no decorrer da história do cristianismo, nós tivemos muitas transformações na sociedade. E a religião, como muito bem aponta o Max Weber, ela é um vetor de transformação da sociedade. Quando ele escreve lá o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele está querendo dizer basicamente uma coisa. Os aspectos simbólicos que emergem das relações dos homens com a sociedade entre si, e também a cosmovisão que eles têm a respeito do que é o futuro, do que é o fim, todas essas coisas vão inferir diretamente nas transformações que vão acontecer na sociedade, que vão desembocar naquilo que ele chama de capitalismo moderno e tal, industrial, de base urbana, que foi isso que aconteceu no meio do século XIX. Ora, se isso é verdade, né, a maneira como nós apreendemos aquilo que é cosmovisão pode apontar para uma transformação social que se difere em muito de uma visão escatológica que define, por exemplo, uma maneira de ser, uma maneira de existir religiosamente. Ok? Se a gente pegar a história da religião, a gente vai ver que isso se repete o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desde o momento em que o cristianismo se institucionaliza, né? Na verdade, a melhor palavra não seria se institucionaliza, né? Porque a gente começa a fazer confusão entre o que é instituição e o que é poder político. Mas à medida que o cristianismo vai ganhando mais espaço dentro do Império Romano e vai ganhando mais poder, a gente tem uma mudança de trajeto histórico que conduz a igreja, ou as pessoas, ou os fiéis, para um lugar que não é exatamente aquele que é bíblico. Isso se dá basicamente porque a religião é um vetor de transformação da sociedade. É um vetor de transformação. E a gente tem um desmembrar dessa história do cristianismo, e todo mundo conhece muito bem aqui, mas na medida em que o Império Romano ia se dissolvendo e que o poder político ia se fragmentando, a igreja surge com um papel aglutinador da realidade concreta, da vida social. E é o período de maior poder da igreja, a partir do 5º, 6º século, até o período em que a igreja realmente sofre seu primeiro baque, ou a igreja cristã medieval sofre seu primeiro grande baque, que é a reforma protestante, né? E aí, se a gente for parar para pensar na reforma em si, a gente vai ver que a reforma ela gera uma ruptura desse trajeto histórico por causa de um aspecto, são muitos, né? Mas existe um que eu acho que é muito caro a todos nós e que a gente acaba passando por ele o tempo inteiro aqui e que ele foi muito bem contemplado na fala do Tiago. Qual é o grande legado da reforma protestante? O grande legado, né? Porque a reforma protestante, ela de certa forma, ela pode ter sido também, a quem faça essa crítica, e isso faz algum sentido, uma espécie de catolicismo que fez alguma dieta.
que eliminou algumas coisas, mas a maneira de ser da igreja cristã medieval continuou, mesmo naquilo que nós chamamos de protestantismo histórico. Ou seja, qual é o grande legado da reforma protestante para aquilo que se pretende ser a essência do cristianismo? O retorno ao texto. Esse é o grande legado da reforma protestante. O texto que não estava agora na mão de muita gente passa a cada vez mais ficar na mão de muita gente. Porque ele começa a ser traduzido, todo mundo começa a ter acesso direto, sem que isso necessariamente esteja debaixo do controle de uma instituição religiosa ou do sacerdote. Ok? Notem como o retorno ao texto, aos significados, a ideia que a gente tem do exercício da nossa religiosidade pautado em uma coisa que eu acredito que é a essência da mensagem que está nos evangelhos. Notem como isso implica necessariamente numa transformação histórica da igreja, né? E do cristianismo no geral. E isso a gente vai ver se estender também no século XIX, ok? Isso vai acontecer também. Porque na medida em que nós vamos nos afastando da essência do texto, outro percurso histórico vai acontecer. Então, onde que eu estou querendo chegar com a minha fala, né? Há quem diga, isso é meio que consenso nas ciências sociais. A história, isso foi um grande conflito para mim depois que eu entrei nessa área. A história se repete ou como farsa ou como tragédia, porque a história não se repete. Se repete, ou é uma farsa ou é uma tragédia. Em que medida isso se colide com uma cosmovisão cristã ou com uma cosmovisão bíblica, né? Para quem prefere mais a palavra, e eu gosto mais dessa do que da outra. Qual é o grande X da questão? É que para nós a história se repete. A história é cíclica para a gente. Ela está o tempo inteiro se repetindo. Porque o homem, embora ele infira no tempo, embora ele provoque transformações sociais, o homem é o mesmo. E o caminho e a história da humanidade, ela não marcha especificamente para um lugar, mas ela não muda no sentido de que o homem sempre vai continuar perpetuando as mesmas maldades. Qual é o papel da igreja nesse tempo, diante disso? E aqui eu faço uma provocação, né? É uma provocação para a gente refletir, né? Diante da realidade de uma história que não pode se repetir, embora a história ensine alguma coisa, lógico, não estou querendo dizer que a história não ensina, ela ensina muitas coisas, ok? A gente está vendo, por exemplo, que condutas políticas, por exemplo, comportamentos políticos, posicionamentos políticos que caminham nesse lugar, a gente sabe que na história eles deram isso aqui, a gente sabe, né? A gente sabe que radicalismo de extrema direita, por exemplo, na nossa história, gerou extermínio de gente. A gente sabe que é assim. A gente sabe que a ideia de que bandido bom é bandido morto, a gente sabe onde é que vai dar. História ensina, ok? Eu não vou falando que a história não pode ensinar. O que eu estou querendo dizer basicamente se existe uma cosmovisão de uma história que está o tempo inteiro se repetindo por causa da ação do homem no tempo, porque nós agora dizemos o que é o homem e a Bíblia diz o que é o homem, em que medida a igreja pode ser um agente de transformação neste tempo e que consiga corrigir cursos que são absolutamente perversos do ponto de vista histórico, né? E aí o papel da religião como vetor de transformação da sociedade é importantíssimo. E aí eu retorno às palavras do Max Weber, porque ele estava fazendo basicamente uma aferição científica. Mas para nós que estamos aqui falando e tentando refletir sobre essas questões que dizem respeito ao nosso exercício e prática religiosa, eu gosto muito de ficar com um significado a respeito da palavra religião, da raiz etimológica da palavra religião, e que me é muito caro, porque durante muito tempo eu tinha a convicção de que a única possibilidade de entendermos o que seria a origem etimológica da palavra religião seria o religare. E está correto, a ideia de religação e tal é muito bonita, mas tem uma outra que é proposta por um linguista português chamado, acho que é Manuel Rodrigues o nome dele. Tem uma outra proposta que eu acho muito interessante, que ele diz que o significado original etimológico da palavra religião, na verdade, não é religare, é relegere.
E relegere significa reler. Significa resgatar significados que estavam perdidos. Ora, se assim é verdade, do ponto de vista, vamos colocar aqui, histórico escatológico, tá? E aí a gente vai ter que voltar para o papel da nossa instituição ou da nossa igreja para esse tempo, ok? Em que medida a nossa missão pode condicionar a nossa ação na sociedade, ok? Porque, na minha opinião, e eu posso estar completamente errado, assim como a reforma protestante conseguiu promover uma grande ruptura no sentido de apontar de novo para o texto bíblico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um movimento profético, ela pode gerar outras grandes rupturas importantíssimas para esse tempo, porque o nosso objetivo do ponto de vista escatológico é também retornar a atenção das pessoas para o texto. Então, em que medida a missão da igreja condiciona a sua atuação? Eis a provocação. E eu acho que o Oliveiros talvez possa nos oferecer uma resposta mais sensata. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Tiago, Felipe, pela presença de vocês aqui. O Felipe está sempre aqui, né? A gente vem de bons bate-papos aí. O pastor Tiago, está vindo do NASP. Obrigado à igreja que está recebendo. O pastor Peterson é o pastor dessa igreja aqui do Jardim Esplanada e a toda a liderança aqui também. Bom, qual o papel da cosmovisão e como é que ela influencia aquilo que a gente faz? Se você me perguntar, eu vou dizer com minhas palavras, tá? É que a cosmovisão seria o óculos que você usa para você entender ou perceber o mundo ao seu redor. Não é o óculos que eu coloco. Então, de acordo com o óculos que você colocar, você vai enxergar a realidade de um jeito diferente. Essa é uma comparação até simplista, mas ela ilustra, de certa forma, o que significa essas ideias iniciais, esses pressupostos. É uma narrativa que você tem, é uma história que você tem, e a partir disso, você lê o universo ao seu redor. Então, é a resposta àquelas perguntas que o pastor Tiago mencionou. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, a forma como você responde isso daqui, vamos lá. Eu vou falar agora da minha experiência na igreja adventista, até para entrar naquilo que o Phil colocou aqui para a gente. Algumas formas que a gente pode responder essas três perguntas, que elas vão dar um sentido diferente de missão para a gente. Então, a maneira como eu responder essas perguntas vai me colocar numa rota de missão diferente, e antagônica e até irreconciliável. Uma das maneiras é de eu crer que eu sou um pecador. Então, aquilo que aconteceu no passado, de onde eu vim, e o que aconteceu nessa ruptura é mais importante do que quem eu sou e o que eu vou fazer. Então, há muitas pessoas, grupo de pessoas que vão se prender no primeiro grupo de perguntas aqui. De onde eu vim do Éden caído, então eu estou perdido, eu sou um pecador. E se a resposta para as outras duas perguntas não for tão grande, digamos assim, em termos de importância, quanto essa primeira, é a primeira que vai pautar toda a minha rota. Então eu vou sentir uma constante necessidade de expiação de pecados, porque ele não vai vir. E Cordeiro não vai ser suficiente, Cristo não vai ser suficiente, Igreja não vai ser suficiente. Eu vou viver atrás de ações para tentar chamar a atenção de Deus, para tentar conseguir o favor divino, para eu me sentir melhor. E através dessas ações eu vou buscar um condicionamento, um adestramento espiritual para ser aceito por Deus. Então essa é uma forma de responder essas três perguntas. Eu dar mais peso para a primeira do que para as outras duas. Você tem aquele grupo de pessoas, eu falo da minha experiência na Igreja Adventista, que vai dar ênfase para a terceira pergunta: para onde vamos? Então nós vamos para o céu, nós vamos para a eternidade, nós vamos para a salvação. E o pastor Tiago explorou um pouco mais disso aqui hoje de manhã. Então, como o foco está lá, então não interessa o que está acontecendo aqui hoje. Então, a minha função, a minha missão aqui nesse mundo é escapar daqui. Então, não foi isso que eu disse. Não. Mas ele só está explicando parte do que eu falei. Que não é a minha opinião. Fechei o parênteses. Ok, muito obrigado. Não, eu falo, como eu disse, da minha experiência, né, na igreja. É claro que a gente exagera aqui desses lados, ninguém coloca dessa maneira, mas só para a gente entender aqui. Então eu vou... a ênfase na terceira pergunta me leva a ignorar o passado. Então, acabou,
O presente não existe, então a minha responsabilidade aqui também não existe, porque eu estou aqui para escapar daqui. E pronto, então é só no futuro. Aí você tem aquele Mas grupo você está de pessoas... falando, só um parênteses de novo, Não, vamos lá. É que vocês notaram o que ele está dizendo. Você falou agora há pouco que isso talvez não seja ênfase, que não é real. E é real, cara, o que ele está dizendo. Sim, Porque, não com essas palavras, não com essas palavras talvez. Não, mas tem gente sim. Isso. Porque eu conheci um a gente rapaz não vai ser aqui... tão honesto para reconhecer Não, isso aqui. é uma realidade. Isso, Porque, por exemplo, teve um pessoal em São Paulo que eles plantam árvores, eles são bem ambientalistas. Eles encontraram outros adventistas e falaram, você é adventista? Eu falei, sou. Vocês não são criacionistas? Eu falei, sim. Então por que vocês, né? O pessoal que veio aqui, fizeram um monte de descaso e tudo mais, eu perguntei por quê, ele falou, não, porque a gente está esperando porque nós vamos para o céu, isso. Então o que aconteceu hoje aqui não me interessa. Aí você tem aquele grupo de pessoas que vai se concentrar na pergunta do meio. Então, de onde eu vim? Eu sou pecador e tal, mas o que interessa é hoje e tal. E o futuro? Não, o futuro é com Deus e coisa e tal. É importante passar o futuro, mas hoje, assim, é o mais importante. A forma como eu vivo é o meu procedimento. Se não em obras de perfeição, para eu ser aceito por Deus, então por valores éticos cristãos, nas interações sociais. Então eu vou dar tanta ênfase para isso, que essa aqui passa a ser minha missão. E eu acho que a gente polarizar para qualquer um desses lados é um erro, sendo que a Bíblia gasta tempo em todas essas áreas aqui para dizer quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha função aqui agora, para dizer que o que eu vivo hoje não precisa estar preso ao passado, porque houve sim a libertação hoje, agora para mim, mas eu também não posso viver só alienado a um futuro que está prometido, está bem escrito, isso daqui a profecia é muito clara, a ponto de renegar minha responsabilidade hoje como ser humano, como cidadão, como indivíduo dessa terra, muito mais, se eu entender que eu sou embaixador de Deus aqui, maior a minha responsabilidade. Agora, um eixo não elimina o outro, eles têm que ser complementares, fazem parte de uma jornada de vida. Eu sinto que eles estão cortando meu microfone aqui, eu vou parar de falar. Muito obrigado. Mas essas três perguntas aqui, elas têm que andar juntas. E como é que a gente trabalha esse conceito, pegando o início do pastor Tiago, de buscar essa cosmovisão na Bíblia, não deixando de fazer essas perguntas, mas conectando essas três juntas para desembocar naquilo que o Felipe comentou de missão, considerando o passado, da onde eu vim, o futuro para onde eu vou e a realidade onde eu estou inserido. Mas por isso que é legal a gente conversar sobre o reino, né? Para os que estavam aqui de manhã, vocês viram, né? Como no final está tudo interligado, né? O reino perdido, o ideal divino na origem, apontando para uma realidade futura que afeta o meu presente imediatamente. Então é interessante que através do reino, essa costura geral, né? De que o meu passado, a realidade da vontade, do que Deus queria para o ser humano, continua uma realidade, de que houveram vários obstáculos durante a história humana e que através de Cristo o reino é estabelecido. E a realidade futura é garantida. Então tudo acaba interligado. De que o passado tem valor, o presente extremamente significativo e o futuro é uma realidade concreta que eu vivo no presente, levando em consideração aquilo que aconteceu no passado. Então ele conecta pelo menos as três juntas de uma Mas só voltando ali naquilo que o Phil colocou, tá? Então, como igreja, vamos lá, vamos falar em missão de igreja, qual que é a nossa função. Então a igreja vive o presente, mas ela também aponta para um futuro. Não posso me perder no futuro, ignorando completamente. Mas eu estou com fome. Mas essa aqui não é a questão agora, então aqui toque a vida. Nem só de pão viver o ensino, etc. e tal. E você vai chegar lá. Então quando a gente só foca lá, até o impacto do nosso crescimento vai ser diferente, porque até no batismo, vamos lá. Eu vou batizar a pessoa e falar assim, parabéns, agora a gente se vê no céu então, beleza? Não, mas eu ainda estou com dificuldade, eu acabei de perder meu emprego. Eu perdi todos os meus amigos, a minha família não fala comigo. Eu falei assim, então, no céu vai ser diferente, valeu, obrigado. Aliás, essa aqui é a nossa história, né? Então você aprende aqui, vai indo que vai dar certo. A Bíblia não me permite ter esse tipo de descaso, né? Por outro lado, então vamos lá, então agora vamos jogar a responsabilidade de uma transformação mais ampla para a igreja, a ponto de ela se esquecer que ela tem que dar um anúncio também, né? Aí a gente se perder tanto naquilo que está acontecendo hoje, compreendendo que a limitação da igreja é muito grande com relação ao mundo caído, a gente não pode ignorar a natureza caída do ser humano nem da terra, ou seja, eu não vou conseguir resolver todas as coisas, mas eu posso correr o risco de esquecer a minha vocação da proclamação. Então a proclamação, ela é importante, mas ela não pode andar sem a identificação. E a identificação sem a proclamação, se eu não tiver nada para falar, não, mas peraí,
Mas será que eu não tenho nada para falar? Quando a forma de adventista compreender sua missão, ela tem aí, obrigado. Quem sabe o microfone do Felipe vai ser mais respeitado. Obrigado. Então, quando a igreja adventista encontra sua matriz de missão na igreja, aquilo que ela tem que fazer dentro desse contexto. Agora, historicamente, você vai ter ênfases. Houve uma época em que para se pregar você tinha que dar uma ênfase intelectual, provar isso, etc., aquele outro. Hoje nós estamos em uma época que você pode até provar para esse ateu aqui, dar todas as respostas para ele. Ele vai se convencer porque ele não viu coerência na minha vida e na minha fala. Então, a missão ela tem que ter realmente essa amplitude. Ela não deixa de lado nem o passado, ela não ignora a natureza caída do ser humano, a ruptura, a brecha. Ela também não ignora o presente, a minha responsabilidade de ser um embaixador realmente do reino de Cristo. Vamos dar o nome que for, mas eu tenho uma responsabilidade hoje concreta. E ela também não tira de mim, não exime de mim a necessidade de posicionamento com relação às coisas que vão acontecer. E as coisas que vão acontecer definem sim a minha forma de ser hoje. Vou fazer uma música aqui. Temos as perguntas. Opa, já temos aqui. Como, na perspectiva da cosmovisão, ter a correta interpretação da palavra a despeito de diferentes doutrinas e denominações? Como, na perspectiva da cosmovisão, ter a correta interpretação da palavra a despeito de diferentes doutrinas e denominações? Essa pergunta aí tem uma arapuca, né? Vocês estão ligados? Tem uma maldade atrás? Tem uma armadilha. Quem que sabe qual é que é a palavra aí? Qual que é a armadilha numa palavra só? Qual que é? Não, qual que é a palavra aí? Que é o problema? Correta. A gente fala assim, com a nossa cosmovisão é muito fácil de observar. Então, o que a gente precisa saber, pelo menos a maneira como eu interajo, e obviamente hoje em dia o Valente tem a minha experiência, o Oliver já não tem tanta certeza que você está aqui inserido no ambiente adventista, na liderança da igreja e tudo mais. No nosso caso, a gente tem, para que de todas as nossas interações são com pessoas que não são da nossa denominação ou que simplesmente não acreditam em nada disso. E é bem gostoso poder conversar com as pessoas sabendo pelo menos dessa questão de pressupostos que o Oliveira nos mencionou. Então, por exemplo, e eu vou cuidar para não falar certas coisas para que você não entenda errado o que eu estou falando, por mais que quando a gente fala linguagem é possível a pessoa não entender o que a gente está dizendo. Mas, por exemplo, aquilo que fundamenta a nossa maneira de enxergar o mundo, de qualquer ser humano, é uma fonte de informação, 2, 3, 4 primárias que moldam a nossa percepção sobre a realidade. Certo? Então, por exemplo, temos algum católico romano aqui no nosso meio hoje? Nenhum. Quem já foi católico romano alguma vez na vida? Pronto. Esse pessoal, beleza. Se vocês perceberem, por exemplo, quais são as 4 principais fontes de informação que moldam a cosmovisão de um católico? Vocês sabem? Quais são as 4? A Bíblia é uma delas, certo? Eles não respeitam a Bíblia? Igreja Católica? Respeito pela palavra. Ótimo. Só que não é só a Bíblia. Qual que tem uma segunda? Tradição. Que tradição é essa? Dos pais, dos concílios, de que tudo isso é tão autoritativo quanto as Escrituras. Tem uma terceira. Qual que é a terceira? Bíblia, tradição. Filosofia. Felipe Valente? Você estava lá? Filosofia, para qualquer católico. Isso eu digo porque a gente estudou no mestrado, a gente interage, doutorado com pessoas. Isso é tranquilo. Bíblia, tradição. A Igreja Católica é ainda até hoje os guardiões da filosofia clássica, assim, não tem para onde você correr, né? Os tratados, assim, extremamente filosófico. Filosofia clássica, os guardiões ainda da Igreja Católica. 4, e último, ciência. Uma autoridade. Isso que leva, por exemplo, o Papa João Paulo a dizer que a evolução é provavelmente uma das mais prováveis interpretações do que de fato aconteceu com isso. Então o que leva uma pessoa... Aí você chega e fala, por exemplo, principalmente a galera de Adventista quando a gente era mais novo, né? Não, mas a Bíblia diz, né, que... Certo, mas você precisa entender que para um católico 4 fontes de informação têm o mesmo pé de igualdade de autoridade. Então, normalmente como é que eu interajo? No momento que você decide quais são os pressupostos que vão guiar a sua pressuposição, sua visão de mundo, e você vive à altura daquilo, você não está necessariamente em erro.
Então, por exemplo, tem católicos e evangélicos que falam, não, domingo é o dia do Senhor, e adventistas, no caso, falam, o sábado é o dia do Senhor. Aí vai ter maior pé de guerra, sendo que o que a gente precisa entender é que o evangélico e o católico, eles não estão errados em acreditar que é o domingo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que eles não estão errados em acreditar que é o domingo? Porque no momento que eu escolho 3 ou 4 pressupostos diferentes, incluindo tradição, vamos para os evangélicos, por exemplo. Evangélicos, quais são as principais fontes de informação? Vocês sabem, não? Bíblia. Tradição. Quer seja Calvino, quer seja Lutero e todos esses herdaram. Em outras palavras, para os meus amigos presbiterianos e tudo mais, é bem fácil de articular. No momento que você determina que as suas fontes de informações primárias é Bíblia e tradição, ele não está errado em ir para o domingo na igreja. Por quê? Porque essas são as pressupostos que ele escolheu. Agora, para mim, no meu caso, como adventista do sétimo dia, eu tive esse momento de clareza de mente, que a resposta que eu vou dar não faz a igreja adventista agora ser, nós somos a certa e as outras não. A gente precisa ter essa sensibilidade. Qual que é o ponto? Tudo resume a escolhas. Qual que é a escolha que a igreja adventista se propôs a fazer desde a sua origem? Qual foi a escolha? Bíblia. Que é o que o Valente muito bem pontuou quando ele comparou ou levantou a questão da igreja, da reforma protestante. Certo? De volta para o texto. E deixar que o texto agora critique, derrube e valide tudo aquilo que está diante da gente, incluindo a igreja. Sacou? É um perigo muito grande você fazer um negócio desse. O retorno que o Valente estava falando agora, e o que a gente está se propondo a fazer com a nossa vida, esse retorno é perigosíssimo demais, porque vai que você sabe, vai que você descobre que você está errado. Vai que a Bíblia não valida o que você acredita e tudo mais. É um perigo muito grande. Então, a igreja se propõe, apesar que mais recentemente, ao longo dos séculos, quanto mais Ellen White, por exemplo, que é uma figura, né, que a igreja na América do Sul, ainda nos Estados Unidos também meio confuso. Então, como é que funciona? Ellen White, hoje em dia, ela é usada de forma muito semelhante da maneira como evangélicos e católicos usam a tradição. Ao ponto de a Bíblia, não, mas Ellen White falou, você joga Ellen White, não é nem no mesmo pé, você coloca ela acima da Bíblia. Isso é um problema muito grande. E eu falo como um adventista do sétimo dia, que respeito os escritos de Ellen White, que me fizeram bem a minha vida inteira, mas a própria Ellen White diz o quê? É Bíblia. No momento que isso daqui não bater com a Bíblia, você esquece e você segue o que está escrito. Então, em outras palavras, a igreja adventista se propõe a viver essa realidade radical de avaliar a realidade das escrituras. Aí o pessoal fala, não, mas peraí, que isso aí é uma... Os presbiterianos engraçados falam, pô, aí não sobra nada, cara. E de fato, essa é a grande dificuldade, porque quando você rejeita, você não rejeita a tradição toda, mas os pontos de conflito com a tradição, com a Bíblia, você desfaz muita coisa que hoje é doutrina central. Então isso é um perigo muito grande. Então, vocês entenderam a minha colocação de que o evangélico e o católico não estão errados necessariamente? Vocês entenderam isso, sim ou não? Porque no momento que você escolhe os seus pressupostos, a maneira como você enxerga o mundo vai ser uma. E não tem como você falar, não, mas você está errado. Mas como é que eu estou errado? Eu escolhi 4 pressupostos. Você está argumentando com 1 ou 2. Não tem como você chegar aqui e falar que eu estou errado. E essa sensibilidade para saber essas diferenças é extremamente importante. Agora, a gente discutir quem está mais correto do que o outro é uma discussão que nunca vai ter fim, porque eu posso articular a minha ideia de o que é correto e verdadeiro com uma fonte, o outro com 3, com 4, você nunca vai chegar num ponto em comum. Até o momento que a gente decidir juntos falar, vamos determinar quais são as fontes. É só Bíblia? Então agora vamos discutir o que é correto, o que é verdadeiro. Sacaram mais ou menos? Então, muito respeito para todos os amigos de outras denominações que estão aqui presentes. Respeitamos, validamos. Isso eu estou tentando só ajudar a explicar qual é o ângulo da igreja adventista nisso tudo, nessa aproximação do texto bíblico e de como a gente articula essas ideias. Deixa eu só dar uma complementada aqui, não complementar, quem sou eu, mas em cima disso aqui que o Thiago falou, além desses eixos de autoridade, vamos supor, tá bom, então vai lá, vamos supor que só existisse Bíblia e que a pergunta anterior ela tratasse só da Bíblia. Então assim, por que tem uma Bíblia e várias denominações? É isso aí, talvez, né? Vamos supor que todos só acreditassem na Bíblia. Mesmo assim nós temos um problema aqui, porque nós temos uma Bíblia e nós temos várias conclusões. Por quê? Porque às vezes a gente não lê a Bíblia como ela é, a gente lê a Bíblia do jeito que nós somos. A gente se aproxima da Bíblia partindo da nossa vida. A Bíblia, ela se interpreta. A Bíblia, ela se basta.
Na perspectiva adventista, o primeiro voto batismal que você toma quando você vai se batizar: aceito a Bíblia como única regra de fé, prática e ensino, e eu desejo viver de acordo com os seus ensinos. Tá? Então, a Bíblia tem que ser respeitada, o texto bíblico tem que ser respeitado. Hoje há uma tendência muito grande de se colocar a autoridade bíblica em quem está lendo, não em quem está escrevendo. Então, quem escreveu o que escreveu, escreveu por um motivo. Então, as ferramentas acadêmicas ajudam a gente a respeitar, a tentar, dentro da possibilidade, entrar na cabeça do autor. Quem era ele, por que ele falou aquilo, qual a motivação, qual era o seu público imediato. Aquelas perguntas todas ali de hermenêutica, exegese, são as ferramentas que respeitam o texto bíblico. O que falta, às vezes, falta um pouco, às vezes, desse já com uma conclusão na cabeça. Eu vou procurar agora alguma base bíblica para tentar dar respaldo para aquilo que eu estou dizendo. E daí, então, eu vou formar uma religião. Aqui mencionou denominações. Eu vou formar, então, uma denominação ou uma gama de seguidores conforme aquilo que eu estou achando. Se eu respeitar a Bíblia, qual é a grande contribuição da reforma que o Phil mencionou aqui, que veio também para o Adventismo, sendo que a própria Ellen White diz que aquilo que aconteceu na reforma é válido para a nossa igreja. É que eles ensinaram a gente a respeitar o texto bíblico. Então, deixe que o texto bíblico se interprete, deixe que ele fale aquilo que ele quer dizer. O que o autor quis dizer? O autor quis dizer aquilo que o autor quis dizer. Para eu entender, aí eu vou ter que cavar. Aí você vai ter daí lições bíblicas que elas mandam você gastar tempo. Vai lá, cava, estuda, se aconselhe, busque. E daí você vai encontrar a luz. Ela está ali, mas ela não vai chegar também como fruto do acaso na sua vida. Às vezes a gente quer focar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente quer focar a autoridade, a compreensão bíblica em uma experiência que a gente tem. Uma experiência espiritual. No momento que eu estou vivendo, para eu tentar ressignificar a Bíblia. Não sou eu que dou significado para a Bíblia. É a Bíblia que dá significado para mim. Essa é a nossa compreensão. Mas a última aqui, o Felipe está dizendo que tem que acabar, né, Felipe? Tá cheio. Então, tem outra para ser a última? Ou essa era a última mesmo? Dá para fazer umas considerações finais antes de fechar aqui, Felipe? Vamos em 144 caracteres respondendo as perguntas aqui. Exatamente. Elabora menos. Vamos fechar essa aqui. Essa da volta de Jesus aqui, de acelerar a volta de Jesus. Acelera. Amiguinho, você provavelmente vota no Dória porque você quer acelerar a volta de Jesus. Então, mas se isso é verdade, então acelera. Okay? Ele vai voltar mais rápido porque você acredita nisso. Mas tem uma outra pergunta que eu acho que daria uma... Deixa eu só construir aqui, vai lá. Muito embora a Bíblia relacione a volta de Jesus com a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é um milagre, tá? Ela não é fruto de um esforço meramente humano, é muita presunção achar que eu vou determinar quando Cristo vai voltar. Cristo diz assim, só o Pai sabe. E, enfim, a nossa responsabilidade é viver o presente, vamos respeitar o passado, vamos ficar de olho no futuro, vamos ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. E os tempos aí, deixa com Deus, é melhor. Acho que sobre acelerar a volta de Jesus, o texto bíblico diz o quê? Basta o seu dia, né? Cada dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos pelo futuro. Não nos compete saber os tempos. Fazemos aqui umas considerações finais então, Felipe, a gente fechar rapidinho, 2 minutos cada um, é isso? Quer fechar, Felipe? Quer ir fechando? Considerações finais? As considerações finais, alguém tem alguma coisa que está no coração que tinha que ter acontecido e não aconteceu, que você queria saber? Ou está satisfeito, está tudo tranquilo? Resolvemos os problemas do mundo. Diga, você tem, não vamos deixar o dia passar assim. Certo? Cláudio, meu nome. E aí, Cláudio? Joia, mano. Bom. Na parte da manhã a gente fez a reflexão sobre viver o reino de Deus, viver a cada dia, né? Mas a gente veio para casa refletindo e sobre a vida, a nossa missão cristã aqui. Na minha mente veio assim, a pergunta sobre meta. A gente vive a cada dia, beleza, a gente tem que viver tranquilo, mas existe, eu preciso ter uma meta espiritual, eu preciso ter algo palpável que eu faça no dia a dia, não para ser salvo, não é isso, mas que eu tenha uma visão clara do que fazer.
Valente, o que você acha de metas, essa linguagem? Bom, né, Jesus provavelmente tinha algumas metas, né? Ele acordava de manhã e falava assim, bom, hoje eu vou pregar na sinagoga. Estabelecendo uma meta hoje. Lá provavelmente vamos fazer algumas perguntas constrangedoras, vão me questionar, eu já tenho algumas respostas. E Vai se ter der um uma cego, vai ter um cego. vai ter um cego. Se der uma moleza, eu mando esticar a mão de alguém. E aí Tira os demônios ali. tira uns demônios ali e vai dar tudo E certo. Deus cobra no fim do E dia. aí no final do dia a gente quantifica isso e vê o quanto que eu fui Deus e o quanto eu fui homem. A ideia de meta, ela é super perigosa porque ela revela uma racionalidade pragmática moderna para dentro de uma realidade que é espiritual. Ok? E você viver indústria. Que você Você jogar essa mentalidade para dentro da realidade do evangelho, que é o oposto de indústria. Porque meta é a reprodução sistemática de algo que vai fazer você chegar em algum lugar atingindo um resultado X. E a gente não pode desperder de vista a ideia de que o vento sopra onde quer. Então pega a parábola do semeador sobre isso daí, certo? Qual que é o esquema da parábola do semeador? Você joga a semente. Mas aí a meta não seria, de repente, jogar a semente? Não, porque o ponto é cada Eu trabalho... acho que a questão não é a palavra meta em si, mas o dia a dia. Então eu vou vivendo assim ou não? Eu tenho que pensar na semente. Eu tenho que semear. Você vive, O né? chamado é Porque para associado à viver. sua vida. O chamado é para viver. Eu creio em progresso, mas eu E tenho ordem? dificuldade de... Ordem. Por que não ordem, né? A ordem, se ela não atrapalhar o progresso, Se não atrapalhar o progresso, tá tudo o que eu tenho dificuldade, Sempre atrapalha, né? o que eu tenho dificuldade, Acelera a TV. acelera a volta de Jesus. O que eu tenho dificuldade é em entender o benefício da quantificação espiritual. Isso gera uma porção de coisas, inclusive sentimento de superioridade. Se hoje eu estou... Por que eu acredito em progresso? Porque se hoje eu estou pior do que ontem, então tem algum problema. É debatido, porque as coisas... Bom, ao crescimento, né? É que ainda A jornada. a parada do crescimento eu acho que é necessária, só que isso acontece no nível individual e espiritual. Exatamente. Por isso que não dá para quantificar. Então, exato, porque é relativo. Então, o que significa progresso hoje? Né? Nínive, né? Jonas Progrediu. foi um progresso. Aí vem Abraão e todo mundo é destruído em Sodoma. Então, o que é? Então, quem é? Então é O difícil. progresso, Agora, para mim, não você é o se mesmo pra depara Deus, com isso, né? Então, certo. Agora, às vezes eu você dou uma como queda. administrador, Olha só, você olha se depara com isso o tempo inteiro, porque administrar, de certa forma, é ter algum tipo de instrumento que te possa ferir a realidade. Não tem como você administrar sem isso. Quer dizer, isso para você Exato. deve ser algo que deve ser terrível, porque você tem que lidar com essa realidade, que é, bom, ao mesmo tempo que eu sou um administrador, existem realidades que são intangíveis para mim. Como é que A vida é assim, na Não, mas, vida, né? mas se a gente permitir, por exemplo, a Bíblia determinar a questão de progresso, certo? Vamos considerar o Evangelho de João. Jesus começa, multidões, faz os discípulos, né? Começa multidões o seguir. Quando você bate lá 4, 5, 6 capítulos para frente, vem aquele discurso de comer minha carne. Que o povo... Galera vaza. Então, através dessa instrumentalidade, o que qualifica de fato como progresso e versus Daí o que risco de mensurar. Exato. Porque quando você está na beira do precipício, um passo para trás é um progresso. Então, o progresso ele não pode ser mercadológico, ele não pode se limitar às áreas sociais, ele não pode se limitar à área matemática, como muitas vezes é medido algumas coisas. O progresso espiritual, ou o crescimento, ou o processo de maturação espiritual, ele passa por acertos, por erros, por quedas e por aprendizados. E às vezes para eu aprender, eu vou perder, e isso vai ser um progresso espiritual. Deus ele contempla a eternidade. Por isso que se eu for quantificar, eu vou ser um pouco parcial na minha quantificação. Eu só vou quantificar aquilo que me parece bom. Mas quem disse que aquilo que me parece bom é de fato bom para Deus? Agora tem que ter. O negócio da meta é complicado. Quando eu fui fazer evangelismo no terceiro ano de teologia, normalmente o que acontece, o pastor lá onde eu estava no Paraná virou para mim e falou assim: quantas pessoas você acha que você vai batizar? Que é um negócio onde acontece em algumas regiões. Eu falei: olha, pastor, eu não sei. Se você quer saber se eu vou trabalhar, porque essa é a verdadeira coisa. Eu vou trabalhar com todas as minhas forças. Não, mas a gente precisa de uma meta. Eu falei: não sei, 0. Daí eu batizo estou acima da meta. Mas ele não gostou dessa resposta. Pô, não estou brincando. Ano passado aqui batizaram 15. E de novo a gente volta. O problema é sempre essa quantificação. Eu falei: então põe 1000. Né? E daí a gente pode brincar com isso. O ponto é que a pergunta de quantificar é porque isso surge de uma insegurança. Porque aquele que nasce no reino,
O que a gente falou, a última coisa que eu falei hoje, a gente passa a enxergar a realidade ao nosso redor de uma forma diferente. Abraão, ele não foi chamado para ficar construindo púlpitos e por aí proclamando. Ele foi chamado, Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Viva a sua realidade e as oportunidades, essa sensibilidade. E o que a gente vê na história de Abraão, que é o paradigma da pessoa de fé, é exatamente isso. No começo ele só pensa nele, no Egito e tudo mais. Mais pra frente ele começa a interceder por Sodoma, ele começa a ficar sensível e tudo mais. E essa é a grande sacada do amadurecimento e do progresso, que acho que o Olho estava falando, e quando a gente enxerga esse progresso na Bíblia. Que na verdade uma aproximação ao divino, um nascimento do reino, resulta numa aproximação maior e um sacrifício maior ao próximo. Então como é que eu sei que eu estou bem com Deus? A pergunta é como é que você está com as pessoas ao seu redor. Essa é a maneira de você ter essa sensibilidade de avaliar as coisas. Fora isso, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente e não com planilha de Excel, no final das contas. A gente está correndo um risco aqui de a gente abrir aqui. Eu acho que a gente precisa... Dá a última pergunta para ele aqui, porque eu não quero que ele vá embora. Dá a última para ele não ficar triste. Tem um pastor lá no fundo, lá. O pastor também tem uma pergunta. É rapidinho. Mas peraí, tá cortando porque o pessoal tem que ir embora, né? Porque a gente pode deixar a galera embora e a gente fica trocando ideia. Não sei se a gente pode definir aí a cosmovisão como infinita. Eu tive uma experiência com 19 anos, eu não queria viver mais. Eu achava que a minha visão ali já dizia que o mundo não valia mais a pena e tal. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero viver mais. Ela falou assim, filho, então é o seguinte, já que sua vida não presta, você não quer viver mais, por que você não entrega ela para Deus? Eu falei, bom, como é que eu faço isso? Ela falou, leia a Bíblia e aplica na tua vida. Boa dica. Eu falei, legal. Então me empresta essa Bíblia, eu vou ler. Aí comecei a ler Gênesis e tal, das 10 da noite até as 4 da manhã, todo dia, estava lendo. Cheguei nos Evangelhos. Você passou por Levítico ou você chegou em Gênesis? Quando chegou naquela parte ali. A genealogia você pulou. Não, chegou em números ali, você falou, quer saber, eu quero conhecer Jesus. O seguinte, ó, o Felipe falou a questão do... Vamos para a sala, a questão do retorno, né? Vamos reler. A questão do retorno ao texto. Eu cheguei no bíblico, né? Eu cheguei naquele verso que seu olho faz pecar, arranque-o, porque é melhor você ir com o olho para o céu do que com os dois ir para o inferno. Sim. E antes de eu ler, eu disse o seguinte, eu falei assim para mim, eu falei, mãe, eu vou ler esse negócio aqui e vou colocar tudo em prática na minha vida. Que perigo, né? Vai e toma uma mulher de adultério, Oséias. Eu andava na rua, era tipo assim, ó. Eu andava na rua, se via uma mulher daquele lado da calçada, eu baixava a cabeça e virava. Porque eu falava, eu não quero ter que arrancar meu olho. Não, você não está pronto. Só que aí é o seguinte, acho que aí é o legal da cosmovisão. Claro. Você vai ampliando isso. E você, cada vez que eu mergulhava no texto, eu sentia mais a presença de Deus. Claro. E eu sentia que Ele estava ali me transformando. Claro, porque Ele fala ali, né? E aconteceu um lance legal, que é a questão da fé. Um dia eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, será que o Senhor está vendo a minha mudança? Porque eu comecei a mudar tudo na minha vida. E eu tinha olhado um versículo, uma caixinha de versículo, eu resolvi tirar um verso. E hoje, até hoje, para mim, Deus se revela nas coisas mais... E eu tirei um verso que era Provérbios 15, versículo 3. A minha pergunta era se Deus estava me vendo. E o verso que eu tirei dizia assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os bons e os maus. E a partir daquele dia eu comecei a aplicar essa cosmovisão na minha vida, de cada dia buscar mais a revelação de Deus. E é por isso que mesmo as pessoas não educadas, simples, a Bíblia não foi escrita para acadêmicos que entendem que na Bíblia tem uma linguagem, e toda aquela explicação que eu dei no começo. No final é isso. As pessoas, assim, meu avô, a Raiz, que morreu ano passado, não tem estudo secundário, mas aprendeu o que eu explico filosoficamente na simplicidade dele na Bíblia, que era exatamente isso, é de você ver espiritualmente as coisas espirituais são espiritualmente discernidas, ele vivenciar essa realidade, transformando a ótica, a percepção da vida. Última pergunta lá atrás. Vamos lá. Tá chegando bem, peraí. Falando sobre cosmovisão, o tema é realmente muito amplo, o escopo é muito abrangente. E a gente entende, né? Classicamente, eu acredito que a visão naturalista, a visão criacionista, evolucionista e assim por diante, isso se ramifica, né? E nós nos pautamos pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E minha esposa está falando assim, ele já falou isso. Ela está ficando com vergonha agora. Mas assim, dentro desse ponto de vista,
eu acredito, o Phil falou muito bem, o pastor Oliveiros também comentou aí a respeito desse legado da Reforma Protestante, de nós nos voltarmos para o texto. E muitas vezes nós lemos o texto com uma visão ocidental. Certo. Inevitável. Inevitável. Nós carregamos nossos preconceitos, nossas ideias adquiridas, e precisamos nos voltar para o texto e permitir que o texto fale. Falando sobre rupturas, eu acredito verdadeiramente que Apocalipse 10 nos traz uma revelação de uma ruptura. Eu acredito que Deus irrompeu na história nós temos uma mensagem muito importante, muito relevante, que está em Apocalipse 14, mas ao mesmo tempo lidamos com desafios contemporâneos. Por que eu sou adventista? No que eu me igualo aos demais, no que eu sou diferente? O ser diferente significa que eu sou mais importante ou significa que eu sou igual, mas eu tenho uma missão que inclui os demais? No sentido, nós não somos exclusivistas, mas temos uma mensagem exclusiva. Vamos assim dizer, no sentido de que foi revelada de uma forma exclusiva. Pelo menos George Knight ele comenta isso no Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, né? Ou, se não me engano, acredito na teologia do remanescente. Temos uma mensagem exclusiva, mas não deveríamos ser exclusivistas, né? Queria que de repente falasse um pouquinho a respeito disso, do conceito da nossa missão, sem perdermos aquilo que nós somos como identidade de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cara, eu acho que a questão da identidade ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser comportamental. É uma pergunta complexa, porque no momento que a gente começa a definir a questão, por exemplo, o que eu ouço, principalmente na América do Sul, com relação à identidade adventista, normalmente a conversa sempre cai para aspectos superficiais e externos, né? A maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto, para onde eu vou, para onde eu deixo de ir, e não tem nada de substância que comunica com a realidade do mundo externo lá fora e tudo mais. E eu acho que a busca por essa identidade, no final das contas gera um problema que é bem semelhante ao problema de Jacó e Esaú. Jacó ele estava vidrado na identidade dele de que ele queria ser o primogênito e aquele que recebesse a bênção de Deus. Ele estava vidrado em buscar essa realidade para a vida dele, e enquanto ele estava buscando e focando na própria identidade, ele nunca entendeu os planos de Deus para a vida dele. Que eram o quê? De que o maior vai servir o menor. Não necessariamente o irmão mais velho vai servir o irmão mais novo. O maior vai servir o menor, que era uma profecia ambígua que Deus dá para a mãe dos dois. E quando ele volta da terra longe, distante, de volta para casa, ele aprende a confiar em Deus, ele se coloca diante de Esaú como um servo. Meu servo, aliás, meu senhor. Eu gosto muito dessa analogia de Israel, dessa identidade de Israel, porque a identidade de Israel nasce num contexto em que você tem a história inteira de Jacó dele buscando uma identidade individual, ele abrindo mão disso e passando a confiar em Deus, e Deus agora identificando a realidade de quem ele era, que basicamente está em continuidade com Abraão e tudo mais. Se existe, pastor, alguma identidade adventista, você colocou muito bem, ela pode ser uma realidade exclusiva, falando, vocês têm um papel profético e tudo mais, mas ela é nunca divorciada dessa ideia de serviço. Em outras palavras, Deus seleciona Abraão para fora para ser uma bênção para o mundo, para servir e para abençoar o mundo através dessa aparente exclusividade. Eu estou te separando para que você sirva. E no momento que a gente acha que essa identidade adventista é algo que prepara a gente aqui para algo especial que está conversando no futuro, e perde de vista o serviço, perde de vista essa dinâmica que não inclui o outro, o diálogo, aí a gente está num problema bem grave. Então as minhas discussões com o pessoal de outras denominações sempre são colocadas nesse tom de serviço, de que a igreja carrega isso bem claramente, essa herança protestante e esse desejo de até mesmo rejeitar a tradição em nome das Escrituras. Então quando o pessoal pergunta, então qual que é a grande diferença da igreja adventista das outras? Vocês querem conversar no nível teológico? Vamos discutir? O que vocês acham? O pessoal fala o que vocês acham? Sábado. E eu falo não. Qual que é a grande diferença? No final, a grande diferença é quem é Deus. Por incrível que pareça. Porque como é que é Deus para católicos, protestantes, evangélicos? Não é o Deus necessariamente articulado pela cosmovisão bíblica. É uma mistura do Deus da Bíblia. Não pense no que eu estou falando errado. Os meus amigos presbiterianos, pessoal, teologicamente, os católicos. Vocês já leram algum livro? Você já leu um livro do Papa Ratzinger, aquele anterior? Tabef é uma complexidade bíblica absoluta. Só que o ponto é que todas as ideias e concepções de quem é Deus, de quem é o homem, de quem é o mundo,
não são puramente extraídas do texto bíblico. Elas carregam a tradição junto, e a tradição vem junto com a tradição vem Platão, por completo. Quando você pega Agostinho, Calvino, quando você pega Agostinho, os pais da igreja, e articula a ideia de quem é Deus, o Deus da Bíblia, o Deus articulado por catolicismo, evangelicalismo e protestantismo, é um Deus que está fora de tempo e espaço, é um Deus que salva você uma vez por todas. Por quê? Porque ele está fora dessa relação com a história, com a morte. Ideia de tempo ideal. Exato, é uma dualidade bem clara que vem diretamente de Platão, que está imersa na tradição. Então, quando você pergunta para mim o porquê que para mim a igreja adventista sempre foi isso, não foi, eu nasci na igreja, mas houve um momento de ter que tomar uma decisãozinha do que estava acontecendo. E quando eu entendi a granada que significa o movimento adventista com relação a esse retorno radical pelas escrituras, basicamente é a rejeição de grande parte da tradição. Aí que meus amigos presbiterianos eles falam, bom, então não sobra nada. Eu falei, não sobra nada uma vez que a gente segue Agostinho e Calvino para determinar quem é Deus. Agora, o Deus das Escrituras não é um Deus que está fora de tempo e espaço, essa dualidade. O ser humano não é uma dicotomia de corpo e a alma continua depois da morte, que daí vai afetando doutrina atrás de doutrina, a mortalidade da alma, vai afetando o estado do homem, né, na morte, vai afetar tudo. A concepção de quem é Deus vai afetar tudo. Então, no final das contas, esse nosso retorno para as Escrituras, no momento que ela resulta num exclusivismo do outro, ela deixa de ser um movimento profético, porque toda vez que Deus escolhe é para servir os outros. Agora, quando eu entendo a magnitude teológica, que significa essa ruptura com a teologia clássica e a herança da tradição, isso coloca a gente num campo deserto, vulnerável, porque agora o Deus das Escrituras ele surge. E tem outros evangélicos que articulam essa ideia da rejeição da tradição também. Então não é algo exclusivamente adventista. Para quem está assistindo a gente, os evangélicos, amigos evangélicos, Oscar Cullmann, por exemplo, é um dos principais evangélicos que escreve Cristo e Templo. Nesse livro ele fala claramente que a nossa concepção de Cristo, da ideia de Deus e da ideia da imortalidade da alma, vem diretamente de Platão, dentro da tradição cristã. Não vem do texto bíblico. Então o ponto é a decisão que eu estava mencionando no começo. A gente vai seguir Bíblia, vamos seguir Bíblia e tradição, e uma vez que isso está bem claro, e a trajetória da doutrina, da prática, da vida, já está pré-determinada na maneira como a gente enxerga o mundo. Uma vez, conversando com um colega meu de mestrado, ele falou assim, qual seria a grande contribuição, por exemplo, de uma visão bíblica para o tempo em que a gente vive, por exemplo, para a história da humanidade e tal, e ele não acreditava em Deus. Eu falei assim, cara, eu vou te dizer uma coisa que vai ser muito estranha para você e você não vai entender nem a minha presença aqui no programa de mestrado. Ele falou assim, mas tá, então diz. Eu falei assim, é que existe espaço para que nós não exercitemos nenhuma modalidade de antropomorfismo. Aí ele falou, não, aí não dá. Existe um Deus que se revela utilizando o homem, ok? Dentro de uma linguagem, dentro de uma cultura. Existe um Deus que se torna homem, mas existe uma essência que não... A gente acredita-se que existe uma essência da mensagem que ele traz que, em hipótese alguma, pode ser contaminada pelo homem. E aí ele falou assim para mim, isso aí é impossível. Precisa de uma fé boa para isso, ele falou. Eu falei assim, é impossível. Acho que carregado... Você ia terminar, não? Não, então, sim. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso se colide diretamente com tudo que a gente faz, né? O tempo inteiro, né? E a observação do Fred em relação a essa... Em que medida, né, a gente consegue ser igreja sem a gente ferir algo que é bíblico, né? Que é de proclamação de uma mensagem, né? E ser igreja, em alguma medida, é estar inclinado às demandas do próximo, para as demandas do próximo, né? De alguma forma, eu acredito muito nisso, nessa coisa da gente conseguir não trazer um Deus que não está sujeito às nossas questões somente, entendeu? Das nossas percepções a respeito da realidade. Que ele fala por si e, em alguma medida, embora ele use o homem, embora ele tenha encarnado, existe algo essencial no que ele diz que não pode sofrer nenhum tipo de contaminação. Agora, como que a gente vive isso nos nossos ajuntamentos, nas nossas relações sociais? Porque aqui a crítica que deve ser feita à igreja adventista, e não é uma crítica que eu estou fazendo de fora da igreja adventista, porque eu cresci dentro da igreja adventista. Meu pai é pastor da igreja adventista, meu avô é pastor da igreja adventista. Eu estudei para servir a igreja e para servir as outras denominações e o mundo com esse retorno para as escrituras.
Só que no momento que a gente começa a entender o que está acontecendo nas Escrituras, e que a gente começa a entender o que está acontecendo nas igrejas em geral, e o Valente viaja bastante por aí, eu viajo bastante por aí, o que eu tenho encontrado hoje em dia nas igrejas adventistas e não adventistas? A mesma situação. Um desconhecimento radical do que tem nas Escrituras. Então hoje em dia você achar que a gente é exclusivo por algum motivo é uma arrogância, porque a gente entende, né, dois capítulos em Apocalipse, alguma coisa assim, é uma arrogância muito grande, porque a gente pode entender Apocalipse 14, certo? Mas se eu não entender o que é amor, o que é fé, o que é alegria, o sermão da montanha, eu entendo o sermão da montanha. Hoje de manhã a gente conversou sobre o reino, a gente não entende isso. Como é que a gente... E a Bíblia fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas vão ser entendidas, vão ser enxergadas, vão ser articuladas via a realidade do reino, dentro daquilo que Deus já estabeleceu de Gênesis até o Apocalipse, mas com essa tônica. Hoje em dia a nossa situação em geral, do cristianismo em geral, pede por esse retorno. E existem pessoas, mesmo fora do contexto adventista, fazendo esse trabalho de retorno, buscando. Então, por exemplo, eu estava num evento chamado Rock no Vale uns tempos atrás, onde uma das plenárias que eles tiveram era para... Isso é um evento evangélico, certo? Não cristãos e tudo mais. Obviamente, né? Não era, no Rock no Vale não ia ser adventista, imagina. Mas aí, sabe o que eles estavam fazendo lá, pastor Fred? Eles estavam criticando a própria tradição deles. Eles começaram a ler os evangelhos, leram Oscar Cumming e tudo mais, falando, olha... E eles não tinham noção de onde vai desaguar isso, porque se eles continuassem o papo por mais meia hora, uma hora, a discussão representa puxar o tapete de toda a tradição que articulava a própria fé deles. Em outras palavras, tem esse sopro, né? Os caras iam anarquizar tudo, né? Essa nova movimentação do retorno está acontecendo, eu estou vendo acontecer em outras localidades, e eu acho que a igreja adventista, se tem um papel profético, é de fazer essa ponte, de auxiliar as igrejas, de auxiliar o ser humano secular a entender que nas Escrituras a imagem de quem é Deus não é a mesma da tradição, não é a mesma da mídia, não é a mesma da política, onde o pessoal pede voto em nome de Deus, onde vai para as ruas lá pedir auxílio militar, alguma coisa, em nome de Deus. Não é aquilo que está nas Escrituras. Então esse retorno é, no caso, esse grande serviço que daí culmina na proclamação de Apocalipse 14, todos os desenvolvimentos do livro do Apocalipse. Então acho que esse equilíbrio é extremamente necessário, da gente saber o que está acontecendo, buscar isso e entender que isso afeta tudo. Nossa liturgia da igreja, ela corrobora com a ideia de que a centralidade das Escrituras é o mais importante? Tá entendendo? É esse tipo de coisa que a gente começa a tocar nas feridinhas. E por onde eu vou, aí o culto é 2, 3 horas, 4, e é 15 minutos para estudo de Bíblia. A gente sai de lá achando que a gente teve uma adoração a Deus, de que Deus esteve ali, mas eu não ouvi a voz de Deus. Assim, é engraçado, né? Eu sempre tenho uma fantasia, eu tenho muitas fantasias. Tem uma fantasia sempre de entrar em igrejas, qualquer denominação, pegar o microfone, porque normalmente as orações do início sempre são: o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, né? Ou venham à casa de Deus, que bom que vocês estamos aqui na presença. É pegar o microfone e falar: mas quem disse que Deus está aqui? Na tese de doutorado eu escrevi sobre a presença de Deus. Como é que a Bíblia articula esse conceito? A gente não tem ideia. A gente assume que Ele está presente nas nossas congregações, porque a gente o cita, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá estarei. A gente não sabe que o texto é sobre disciplina eclesiástica, a gente usa texto fora de contexto e tudo mais, para articular, e na hora que a gente vai entender o que a Bíblia de fato fala sobre isso, isso é uma insegurança absoluta, absurda. E a gente acaba de descobrir que se Deus esteve presente, Ele só esteve presente se eu ouvir a voz dele falando. E como é que isso vai acontecer se a gente separa 20 minutos para o estudo da palavra, que nem é estudo hoje em dia, é só um blá 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 muito grande, que você sai de lá simplesmente ouvindo uma outra mensagem, que existe um grande potencial de ter sido baixado da internet 15 horas antes. Acho que essa é a grande preocupação que a gente precisa ter. Tanto no nível de igreja, como no nível dos seminários teológicos, nos livros e tudo mais, de que se o nosso papel de adventistas é esse retorno para as Escrituras, é servir as nações, o mundo, as denominações, com um retorno para as Escrituras, é isso que a gente tem feito entre nós, em primeiro lugar? Eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu ponderar um outro lado aqui dessa questão, já que o pastor Fred mencionou ali a questão da identidade. A identidade de qualquer coisa, uma vez que eu defini a identidade, eu não estou mais livre, veja bem, para escolher as formas como essa identidade vai, né, se manifestar. Então vamos supor que eu falo assim: ó, isso aqui é água, essa é a identidade do produto. Então eu já não estou mais livre para escolher as formas como eu vou, por exemplo, transportar essa água. Eu já limitei algumas coisas ali que eu posso fazer. Se eu ultrapassar alguns limites, eu vou comprometer a essência da minha identidade. Okay? Então é natural que, como igreja, como movimento, a partir do momento que eu me defino como movimento,
mesmo em cima de uma compreensão parcial bíblica ou histórica ou o que quer que seja, eu sempre vou encontrar limites naquilo que eu posso fazer, na minha identificação. Se eu extrapolar os limites da identificação, eu vou colocar em xeque a essência da minha identidade que eu defini. Se ela está certa ou não, isso é outra coisa. Mas se eu definir essa identidade, eu vou ter limites na identificação. Por outro lado, como nós somos chamados de cristãos, então nós seguimos o modelo bíblico de identificação, o modelo de Cristo. Muito embora a missão de Cristo seja muito mais ampla que a missão da igreja, é em Cristo que a gente se espelha. A pergunta que a gente faz é como é que ele fazia, para que a gente possa se espelhar naquilo que ele fazia, para a gente poder ter ou buscar esse mesmo grau de identificação. Qual era a identificação de Cristo? Cristo que pregava, Cristo cujo ministério depois ele teve que ser explicado por vários livros ali, por Paulo, ainda que ia extraindo toda a teologia, que ia fazendo as pontes com o Antigo Testamento e tudo. Mas qual que era a identificação de Cristo? Metodologia bíblica, a gente fala sobre os métodos de Cristo, e ela diz unicamente, é só isso que vai dar certo, só isso aqui que vai dar certo. Em termos de aproximação, em termos de abordagem, é só isso aqui que vai dar certo. Agora, eles têm que nos levar para o mesmo lado que Cristo conduzia, que Cristo também tinha um anúncio para fazer. E essa é a proclamação que a igreja tem que fazer, que não adianta eu seguir os métodos de Cristo e não ter nada para contribuir no final, porque tem muita empresa que segue os métodos de Cristo. Não, a gente diz que se seguir vai dar certo e vai se aproximar com as pessoas. A Coca-Cola segue os métodos de Cristo, a Apple segue o método de Cristo, e se nós fizermos isso, e ela diz que é só esse, então nós vamos ter a chance de ser ouvido. E é bom que quando a gente for ouvido, a gente tem alguma coisa útil para dizer. A gente só vai ter coisa útil a dizer se a gente estiver alinhado com a palavra e alimentado com a palavra. Agora, essa aqui é uma geração e assim, eu falo da minha geração, tá? Ela gasta muito mais tempo com várias coisas, não são ruins em si. Eu não vou aqui agora criminalizar, não, isso aqui é do mundo, isso aqui é do diabo, coisa e tal. A pergunta que eu faço é: estou buscando com a mesma intensidade o conhecimento da palavra de Deus? O aprofundamento? O que Cristo precisa hoje dos cristãos não é que eles defendam causas, militâncias, mas é que eles vivam. Agora, como é que eu vou viver uma coisa que eu não conheço? Ou o pouco que eu conheço é seletivo. Vamos lá, eu me fecho ali em alguns textos dos evangelhos. A Bíblia é muito mais rica, muito mais ampla do que isso aqui. A igreja vai ser ouvida se ela utilizar os métodos de Cristo, e quando for solicitada a falar, que ela seja bíblica também, na sua colocação, respeitosa, agregadora, amorosa. O amor é o vínculo da perfeição, Paulo diz, mas que ela fale de acordo com aquilo que a Bíblia pede para ela falar, que não seja opiniões, que não seja a sua cultura, que não seja a sua militância, que não seja o seu engrandecimento, mas que seja a palavra de Deus, que é muito mais antiga que a Bíblia. Ela é muito anterior à Bíblia, ela remete à eternidade, ela vai até a eternidade. A igreja tem até agora 150 e poucos anos e ela vai ter o fim. Cremos nós que quando Cristo voltar, mas ela nunca será maior do que a palavra. Então a nossa atenção, ela está aqui entre aquilo que é a essência da palavra e o ferramentário humano, que ele sempre vai ser limitado e imundo. Eu acho que Cristo ilustrou isso muito bem quando ele falou sobre o odre e o vinho. Então, o odre pode concorrer contra o vinho? Ele pode comprometer a essência do vinho? Ele pode. Se o odre for de uma época diferente que a do vinho, e assim, não precisa ir muito longe nessa analogia para entender que o odre traz sim risco para o vinho. Só que por outro lado, então aí há pessoas hoje que elas estão falando: bom, então vamos tirar o odre porque o odre é ruim, o odre está comprometendo o vinho. Mas sem o odre, o vinho é perdido, ele cai no chão, ele se evapora, aí você vai acabar de comprometer ele. Quis Cristo que houvesse o odre, por algum motivo que só a eternidade vai dizer. Quis ele que o odre existisse. E a atenção está em eu entender os limites de atuação que esse odre tem. O que é importante não é o odre, é o vinho. Mas eu não consigo me livrar tão facilmente do odre, porque essa foi a ferramenta que Deus deu. Ele quis incluir o ser humano em carregar isso daqui até um certo ponto da história. Então o grande desafio da igreja está a entender os seus limites.
e a sua relevância, a sua importância. E fidelidade também. Porque se a gente começar a negociar demais o vinho, aí ele também vai perder a sua essência por outros motivos. A atenção que ela existe antes da gente, ela vai existir até o fim do mundo, porque ela tem a igreja, o movimento espiritual, religioso, cristão, seja lá o que for, ele é feito de componentes divinos, componentes humanos. E sempre quando entra o ser humano, você tem N riscos. Nós estamos, e o nosso risco de acertar, ele vai aumentar na medida em que a gente procurar ser bíblico. Muito obrigado a você que participou com a gente aqui, obrigado a você que acompanhou a gente pela internet. Obrigado, pastor Oliveiros, Felipe, Valente, Tiago Arraes, todos vocês que estiveram aqui conosco, a liderança, o pessoal que preparou tudo aqui com carinho. O pastor Tiago canta e a gente encerra. Cantar para vocês ir embora em paz. Desculpa a demora, mas não podia ir embora assim, deixar, né? Tranquilo? Vocês sabiam que vocês podiam ir embora na hora que vocês queriam, né? Mas vocês ficaram, hein? Hã? Falaram a entrada? Não falaram? Pô, galera. Quero ver? Você vai cantar alguma? Você quer alguma música especial? Alguém quer alguma música especial? Tem alguma coisa especial? Oi? Então vamos ter que desafinar na internet. Qual foi? Bilhete trocou, por favor.
tudo que eu perdi. Seja o que está por vir. Deus abençoe vocês, boa semana. Vamos orar? Oração antes de ir embora. Bom Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Espírito continue conduzindo a nossa vida, continue nos guiando, nos constrangendo com o teu amor, para que possamos viver uma vida de serviço dentro da realidade do teu reino. Nos dê a tua bênção, a tua direção, o teu reino, a tua graça, a tua paz, é o nosso pedido. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado a você que veio nos prestigiar, nos visitar. Muito obrigado, Tiago, Felipe. Muito obrigado, pastor Oliveiros, pastor Peterson também. Até a próxima e nos sigam nas nossas redes sociais. Estão aí as redes sociais. Até o nosso próximo encontro.